muito boa noite. Prazer imenso estar aqui com vocês hoje, nessa oportunidade de compartilhar muito do que venho construindo ao longo dos anos dentro do fluxo digital. Vai ser uma aula assim, de muito aprendizado, espero alcançar a todos, onde vou conseguir mostrar muito do meu método Must Go. Sou Camila Saad, sou dentista há mais de 15 anos, e transformei a rotina do meu consultório dentro do fluxo digital a partir de Invisalign. Dentro do meu método Must Go, quero transformar a sua rotina também e transformar o consultório de vocês, assim como já transformou o meu. O método promete alavancar o seu consultório, aumentando em 3 vezes mais a captação de pacientes em até 90 dias. Eu sei que muitos podem dizer que 90 dias parece um prazo pequeno, mas já tivemos muitos dentistas dentro da Must Go que conseguiram até em menos tempo alavancar o seu consultório dentro do meu modelo interdisciplinar. Vou compartilhar tudo aqui com vocês. Eu sei que o dia a dia do consultório muitas vezes é maçante, a gente está sempre naquele fluxo, naquela engrenagem que já estamos acostumados. Eu também vivi isso. Eu trabalho num consultório, no mesmo consultório há 15 anos, e eu vivi a mesma situação. Quando eu decidi entrar para o fluxo digital, eu encontrei uma barreira lá. Parecia algo mais inacessível, um investimento muito alto. E eu, como clínica dentística, prótese, encontrei algumas barreiras que talvez você também encontre nesse processo. E é justamente elas que eu quero quebrar. Quando eu entrei para o digital, eu achei que exclusivamente com a minha especialidade eu conseguiria virar essa chave. Mas o que eu não sabia é que o digital pode ser a porta de entrada para um fluxo interdisciplinar. E é aí a nossa grande virada de chave. Eu decidi me credenciar em alinhadores estéticos Invisalign. O que significa que para você clínico, que ainda não trabalha com alinhadores estéticos ou só com o seu ortodontista, você coloca um novo produto na sua prateleira. E esse produto pode viabilizar o seu investimento no digital. Essa foi uma grande virada de chave aqui dentro do consultório e de inúmeros consultórios que a gente conseguiu tocar ao longo do Brasil todo, que me procuraram. Se você quer gerar essa engrenagem interdisciplinar que falta dentro do dia a dia do clínico, porque eu sei que tem muitos pacientes que você sabe que deveriam ser conduzidos com ortodontia, mas não vão para o fluxo digital. Existe uma forma de resolver isso. E o fluxo digital, juntamente com o Invisalign, pode te ajudar nesse processo. E você, ortodontista, sente que talvez a sua equipe ou os seus indicadores não te mandem todos os casos? Será que se nós procurarmos eles e perguntarmos quantos casos de fato são indicados e quantos casos efetivamente chegam na sua cadeira, nós vamos ter um número robusto? Eu te garanto que não. Então, para você, eu também tenho um convite. Vamos fazer essa engrenagem interdisciplinar rodar. Além disso, ortodontistas, vocês sabiam que existe a possibilidade de um planejamento protético reverso, que você consegue planejar a sua movimentação ortodôntica com finalização protética e você pode e deve ter acesso a isso? É justamente isso que nós vamos abordar hoje. Eu entendo que muitos de vocês podem achar que é balela, que não é aplicável. Camila, como que eu vou conseguir transformar em 90 dias efetivamente isso? Eu entendo, muitos de vocês podem pensar isso, mas eu garanto para vocês, é um método testado, comprovado em diversos consultórios, consultórios em diversos estados, diversas situações diferentes, onde o clínico era o head, onde o orto era o head. Então, nós temos muitas variantes em que eu pude comprovar que esse modelo interdisciplinar que eu venho gerando, que eu venho disseminando, de fato, é viável,
acontece, é prático, simples e rentável. Criar o Must Go mudou o rumo do meu negócio. E eu falo negócio mesmo, porque nós temos um negócio, o dentista tem muita resistência em falar de vendas, e nós aqui falamos muito de vendas, de negócio, e é um negócio, é uma engrenagem. E quando eu tornei isso interdisciplinar, eu consegui virar a chave aqui no consultório e escalar muito o meu faturamento, a captação de pacientes. E eu tenho muitos colegas dentistas que me enviaram o seu depoimento, contaram um pouco como aconteceu com eles. Eu quero compartilhar com vocês, porque eu acho que muitas vezes o exemplo do outro pode servir de inspiração para a gente. Dá uma olhada aqui. Então, para mim, é alegria trabalhar dessa forma que a gente vem trabalhando já há alguns anos, que é uma forma de fato interdisciplinar. Então, a gente sabe que hoje os pacientes carregam demandas que vão além da ortodontia, vão além da reabilitação estética. De fato, não existe uma reabilitação bem feita se não houver uma ortodontia bem feita. Então, a gente já entendeu há alguns anos que a ortodontia ela faz parte do processo restaurador. Então, nada melhor do que trabalhar com uma reabilitadora que tem esse entendimento, que hoje a gente tem uma oportunidade incrível de trabalhar de uma maneira muito mais assertiva com todas essas tecnologias que hoje a Align nos disponibiliza. Hoje a gente consegue prever o futuro do tratamento em si, conversar entre as especialidades de uma maneira muito mais palatável e também com o nosso paciente. Então o paciente ele tem um entendimento muito maior do que está sendo proposto para o caso dele. Olá, meu nome é Ana Cláudia, eu sou credenciada da Invisalign há pouco tempo, né? E comecei com Invisalign Go e graças ao incentivo e ajuda da Camila eu consegui abrir o portfólio e estou crescendo, assim, estou satisfeita com o resultado, estou tendo um retorno de pacientes, segui as orientações dela e indico para quem estiver pretendendo crescer, né, dentro da Invisalign. O curso Must Go foi muito importante no meu início. Através do curso eu consegui fazer uma parceria, então hoje em dia eu tenho vários pacientes já por causa do aprendizado que eu tive, principalmente no curso da mentoria da doutora Camila. A doutora Camila, ela é excelente, ela é um anjo, eu acho que eu posso dizer isso hoje, eu considero ela uma amiga. Então, com tudo que eu aprendi, com tudo que eu vivi com os meus pacientes, posso dizer que eu tive muita segurança porque ela caminhou do meu lado. E caminha. Muito obrigada, doutora Camila. E para os novos que vão entrar nesse mundo e estão na dúvida se vão entrar para o Must Go ou não, eu falo assim, ó, entrem de olhos fechados, porque é tudo de bom, assim, é a segurança que você precisa para dar esse pontapé inicial. Oi pessoal, tudo bem? Eu vim aqui rapidinho contar para vocês a diferença que a doutora Camila Saad trouxe para minha clínica. Nós tivemos uma conversa depois de uma palestra que eu assisti dela e do Dr. Fábio Guedes e ela veio aqui, nós fizemos uma consultoria com todos os dentistas juntos e agora conseguimos uma integração entre a ortodontia e os protesistas. Então, todo tratamento reabilitador, ele é sempre analisado pelo ortodontista. Uma integração tão importante para o andamento da clínica, para a segurança dos tratamentos, para o sucesso deles e para a satisfação do paciente. Muito obrigada por todo o apoio, por toda a ajuda e quem precisar, se liga nessa pessoa, doutora Camila Saad. Beijo! Eu sei que ouvir a história de outros colegas inspira muito, mas eu quero te contar a minha história também. Exatamente como aconteceu comigo. Eu tenho um consultório, que é meu consultório, foi um consultório de um professor, há muitos anos atrás, da minha universidade, eu estudei na UFRJ, e esse professor me convidou para ficar aqui no consultório com ele, me ensinou tudo o que eu sei sobre prótese dentística, alimentou o meu sonho de participar de grandes grupos de estudo, de grandes especialidades em prótese dentística. Então, eu me formei
em dentística com os professores Kina Scopin Hirata, em prótese com o professor Léo Buzo, um professor super renomado em São Paulo, e tracei toda a minha trajetória dentro da prótese e da dentística. Sempre levando o meu consultório multidisciplinar, ou seja, com diversas especialidades, trabalhando simultaneamente, e hoje eu coloco simultaneamente entre aspas, porque depois que eu entrei para o digital, eu entendi que não era o que acontecia de fato. E dentro desse cenário da prótese, da dentística, o meu principal ponto-chave sempre foi o meu paciente. Eu sempre quis entregar para o meu paciente o melhor tratamento que ele pudesse receber. E, na minha opinião, dentro da odontologia, o melhor tratamento que o paciente pode receber é aquele tratamento mais conservador possível, mais natural possível, que a gente preserve a saúde dele em primeiro lugar a todo tempo. E muitas vezes eu me deparava com situações em que eu queria entregar algo ultraconservador, mas eu precisava das outras disciplinas, eu precisava das outras especialidades. Eu pergunto para você, quantas vezes você se deparou com um caso de resina que, se você tivesse feito uma pequena movimentação, talvez você colocasse menos material? E, na minha opinião, colocar menos material é também ser menos invasivo. Porque, apesar de você não estar desgastando, depois que você mexe naquele dente, depois que você acrescenta algo naquele dente, ele já está completamente modificado. Então, se não foi indicado, não é devido naquela situação. E eu me deparava inúmeras vezes com isso. O paciente precisava ir para um fluxo ortodôntico e eu não conseguia que ele fosse. Porque ele não quer sair da minha cadeira, porque ele não quer conhecer outro dentista, ainda que seja da minha equipe, no meu consultório, porque ele está acostumado comigo há 15 anos, porque ele acha que a orto vai demorar, porque ele acha que a orto vai ser cara. E eu me via nessa situação, mas dentro do meu dia a dia, não havia muito o que fazer. No ano de 2022, eu comecei a ver muitos dentistas se digitalizando o consultório, e naquela época, vamos resumir digitalizar ao scanner na minha cabeça. Eu via muita odontologia digital vindo com um scanner, e eu queria entrar para esse passo. Eu chamei os meus mentores que me formaram, e eles falaram, Camila, o scanner ajuda, mas não resolve. Eu nunca tinha entendido muito bem aquilo, mas eu entrei para o mundo do scanner. Eu investi, na época eu comprei um scanner. E quando eu tive aquele scanner nas minhas mãos, não foi por causa dele que eu comecei a vender, vamos colocar entre aspas, mais casos. Não foi. Não foi por causa dele, tampouco, que eu comecei a aumentar o custo para o paciente daqueles casos, de modo que justificasse o investimento que eu havia feito. Também não aconteceu. E naquela época, em 2022, eu descobri que abria a primeira turma de credenciamento em Invisalign. Eu sempre gostei muito de ver o meu ortodontista trabalhando, eu gosto de acompanhar as disciplinas dentro do meu consultório, então eu conheço a fundo o trabalho da minha periodontista, que é a minha sócia, da parte de implantodontia, que ela também faz. E eu me vi naquela situação querendo conhecer um pouco de alinhadores estéticos, de movimentações dentárias, e decidi me credenciar. O credenciamento foi uma grata surpresa. Por quê? Quando eu me credenciei, eu vesti os óculos do meu ortodontista e eu consegui enxergar do que ele era capaz. E mais, eu conheci um portfólio viável financeiramente de reproduzir movimentações dentárias pré-protéticas. E isso mudou a minha vida, mas mudou principalmente o curso do tratamento do meu paciente. É justamente isso que eu quero que aconteça com você. Hoje em dia, eu tenho visto na odontologia os pacientes muito superficiais, eles buscam muitas opiniões, eles buscam muitos meios de orçamento. Então, quando o paciente consegue, de fato, fidelizar a você, gostar do seu trabalho,
enxergar valor, ele vira seu fã. E eu acho que é aí que, quando a gente une as especialidades e mostra que estamos todos trabalhando em prol da saúde dele, que a gente de fato ganha esse paciente. E é justamente isso que eu ganhei ao entrar para o Invisalign, ao conhecer as categorias de aparelhos e passar a entender como conduzir os casos para o meu ortodontista. Eu sei que muitos podem me falar que, Camila, eu já me credenciei, mas eu tenho muita dificuldade com a ferramenta, com o site, com as movimentações. Eu também já estive nessa posição, trabalhei muito para ganhar segurança. Hoje eu faço pequenas movimentações, mas dentro da Must Go, eu vou te ajudar a entender melhor essas movimentações e nós vamos conseguir ter mais segurança para trabalhar com esse novo produto na nossa prateleira, em casos simples, mas principalmente dentro dessa engrenagem que eu criei no meu consultório, o maior beneficiário foi o meu ortodontista. Nós criamos parcerias e eu passei a, dentro do fluxo digital, entregando tratamentos mais completos para o meu paciente, a encaminhar, conduzir melhor esses casos para o meu ortodontista. E isso, pessoal, não tem preço. Dentro dessa minha trajetória, ao longo do que eu venho construindo, que é novo, nós não temos ninguém hoje na odontologia trabalhando em parceria com o ortodontista, como eu estou fazendo e como eu venho defendendo. Não à toa, ao longo desse processo, a Align me convidou. Hoje eu faço parte do hall de Key Expert, junto com o meu ortodontista, que também é speaker. E, além disso, fui convidada para ser Key Expert também de Aitero. Primeira turma de Expert de Aitero no Brasil. Então, nós estamos traçando uma trajetória, um caminho dentro da Align, dentro do fluxo, dentro das ferramentas que eles nos fornecem, muito boas, muito rentáveis para os dentistas, mas principalmente muito benéficas para o nosso paciente. E vendo tudo isso acontecer dentro do meu consultório, melhorar a engrenagem do clínico, da prótese, do implante, com a ortodontia, a dentística com a ortodontia, tudo acontecendo de forma mais conjunta, eu me vi na necessidade de unificar o scanner do meu consultório. Essa é mais uma grande virada de chave aqui no nosso dia a dia. Foi quando nós adquirimos o Aitero. O Aitero, quando usado como um compartilhamento de dados de toda a equipe, muda completamente o rumo dessa história. Foi aí que a Align, vendo a minha produtividade, vendo a produtividade do meu ortodontista, me visitou na intenção de entender como eu tinha virado essa chave. E a partir daí eu passei a defender com muita força esse modelo interdisciplinar, essa engrenagem que tem em uma ponta os não ortodontistas, unidos ao ortodontista, dentro de um fluxo onde o maior beneficiário é o paciente. E criei uma metodologia minha, de minha autoria, que eu edifiquei ao longo desses anos, onde eu coloco o paciente em primeiro lugar e, obviamente, se a gente tem o paciente em primeiro lugar e se a gente faz tudo rodar, eu garanto para vocês que o faturamento, e eu estou falando de financeiro sim, de dinheiro, de faturamento, ele vem exponencialmente, automaticamente. A longevidade dos casos vem facilmente porque você ter a possibilidade de fazer um envelopamento radicular num paciente que está com uma retração gengival, você ter a possibilidade de ter uma abordagem mais conservadora num paciente com dente escurecido, com uma pequena movimentação dentária. E hoje nós temos programas com custo reduzido de Invisalign, como é o programa DSP, que nós vamos abordar. Então, de inúmeras formas, conseguimos entregar tratamentos conservadores para o paciente,
desenvolver a odontologia interdisciplinar dentro do fluxo digital, dentro dessa metodologia que eu criei, que venho desenvolvendo, apoiando, que garanto para vocês. Vocês vão ouvir muito falar disso. Eu sei que muitos de vocês vão levantar a bandeira que o scanner é caro, que o investimento é alto, que o aluguel é alto, mas eu garanto para vocês, eu já estive na sua posição e olha que eu dei cabeçada, porque eu comprei um scanner inicialmente, para depois finalmente entrar para o Aitero e alugar efetivamente esse scanner. Mas eu garanto para vocês, dentro da metodologia, com parcerias entre o orto e o não ortodontista, o clínico, independentemente da especialidade que ele for, é altamente rentável reproduzir o método Must Go. Eu estou falando isso por experiência própria e por experiência dos meus mentorados, dos meus dentistas, em que tive acesso ao consultório deles e consegui reproduzir o método dentro do consultório deles. O que eu estou querendo dizer? O scanner não vira um custo, ele vira um investimento. Porque o que ele alavanca de faturamento para o seu consultório é garantido. Pessoal, estão chegando muitas dúvidas, muitos comentários. Nós vamos abordar todas as dúvidas no final da aula. Minha equipe vai monitorando, fiquem tranquilos. Podem mandar as dúvidas à vontade, que nós vamos conversar sobre elas. Camila, eu já me credenciei enquanto clínico, eu tenho muita dificuldade em planejar, eu tenho muita dificuldade de me entender ali com a IDS. Eu sei que não é fácil, também passei por essa situação. Muitos vão falar que tem dificuldade em captar paciente, isso é o campeão de audiência. E depois de captar esse paciente, vender, colocá-lo na engrenagem, como que vai conduzir esse paciente, como que vai levá-lo para o ortodontista, trazê-lo de volta do ortodontista para as finalizações protéticas. Nós vamos abordar tudo isso. Essas queixas são universais, digamos assim. Todos os consultórios que eu vou, todos os dentistas que conversam comigo têm as mesmas pontuações. E eu sei que você, ortodontista, pode falar, ok, eu domino a técnica, eu domino a IDS, eu sei movimentar tudo, mas cadê os casos que não aparecem? O que está faltando é o conhecimento do seu encaminhador. Será que ele está engrenado com você? Será que ele está interligado a você? Como será que esses casos estão sendo conduzidos? Será que está sendo conduzido como deveria? Pessoal, eu tenho um dado recente do CFO que a minha equipe me passou. Nós temos mais de 450 mil dentistas no Brasil. Eu sei que muitos de vocês podem estar se sentindo engolidos pelo mercado, pelo dia a dia, sentindo aquela necessidade, talvez, de sempre reduzir o preço para ver se alcança o paciente, sempre fazer uma oferta, entrar para as redes sociais, sempre buscando alguma saída, porque o mercado está correndo e está te engolindo. Eu sei que muitos de vocês podem estar passando por isso. Camila, será que eu atingi o meu limite? Será que não vem mais pacientes? Será que eu não consigo avançar daqui? Será que não vem mais parcerias? Mas não. A odontologia interdisciplinar, ela vai chegar com tudo, e eu estou defendendo muito esse ponto porque eu faço estudos embasados nele. Nós não vamos mais ter essa segregação de especialidades, elas vão se unir e o fluxo digital é o caminho. E eu garanto para vocês, ou vocês vão caminhar dentro dele, ou muitos dentistas não tão bons quanto vocês vão largar na frente porque tiveram essa sacação, porque avançaram. E eu sei o potencial de vocês, porque se você está aqui numa quinta-feira à noite, assistindo, buscando conhecimento, buscando formas de melhorar, buscando um caminho, certamente é porque você tem algo de muito bom a oferecer. Existem muitos pacientes que têm demandas, mas talvez eles não entendam exatamente do que eles precisam. Às vezes chega um paciente aqui para mim querendo fazer uma pequena resina, mas ele não precisa daquela resina. Aquela resina vai lascar 30 vezes se ele não fizer a movimentação correta. Então, o que essa engrenagem efetivamente é?
Eu entendo que o dentista clínico, principalmente o dentista que faz aquela clínica do dia a dia, aquela clínica básica de resina, de periodontia, de limpeza, aquela coisa mais do dia a dia mesmo. Ele funciona como um filtro do consultório. Vocês devem concordar comigo que quando um paciente de primeira vez busca o consultório, ele quer uma limpeza, ele quer uma restauração, um dente que quebrou, coisa que o vale, isso não passa pelo ortodontista, a menos que ele seja o head ali da clínica dele. Na grande maioria das vezes, isso vem para o clínico, o periodontista, o clínico geral, enfim. E esse clínico, ele consegue hoje atender pequenas demandas, e inclusive ele deve atender pequenas demandas. O que seriam elas? Pequenas movimentações de 1 mês, 2 meses, 3 meses, programa DSP, nós vamos falar dos programas. Ou um programa light, pacote com custo mais reduzido dentro da line, e ele faz pequenas movimentações. Mas esse clínico deve saber identificar casos para o ortodontista, deve conseguir enxergar esses casos para o ortodontista, encaminhá-los. Camila, então agora eu virei um caminhador de casos para o meu ortodontista, e o que eu ganho com isso? É aí que eu bato muito na tecla da parceria financeira. Eu sei que tem a parceria em relação ao paciente, de dividir todo o fluxo dele, o caso do dia a dia, mas deve haver uma parceria financeira. Afinal de contas, vocês estão captando pacientes para esse ortodontista, estão conduzindo esse caso e estão vendendo o trabalho do ortodontista. Mas você concorda comigo que se você conhece melhor o trabalho do seu ortodontista, os diferentes pacotes que ele tem, o aplicativo que ele tem de fotografias, o escaneamento, a IDS, todo aquele envolvimento, fica muito mais fácil para você vender esse tratamento ortodôntico? É justamente isso que essa engrenagem gera. A gente precisa de educação, a gente precisa de conhecimento. A gente só consegue abordar aquilo que a gente confia, que a gente acredita, que a gente enxerga. E é isso que é o mais importante nessa engrenagem, munir o dentista de informação sobre o modelo interdisciplinar. E esse modelo é o que justamente vai alavancar o seu consultório. Eu vou te dar um exemplo. Quando o seu paciente fratura um dente e você precisa indicá-lo para fazer um implante, fazer uma coroa, explicar. Você fala que ele precisa fazer um implante, uma coroa, ou você desenvolve aquela consulta. Olha, o senhor fraturou o seu dente, isso costuma acontecer em dentes com pinos metálicos muito profundos e robustos, isso tudo você está entregando conhecimento. Aqui no consultório nós temos o Dr. X, que tem esse atendimento, que trabalha com isso. O procedimento ocorre da seguinte forma: no primeiro momento o senhor vai fazer extração, como temos uma lesão, talvez tenha que esperar para colocar um implante. Você entende que você desenvolve tudo? Se eu te dou conhecimento para desenvolver um encaminhamento ortodôntico, isso não se trata mais de um encaminhamento, e sim uma condução. E essa é a engrenagem. E o mesmo ocorre com o ortodontista, que agora com novas parcerias e novas ferramentas para devolver esse tratamento com finalizações protéticas, com finalizações com implantes, com finalizações com recontornos gengivais, com o que quer que seja, que é o que Smile Architect nos proporciona, nós temos uma engrenagem muito mais robusta e que funciona muito melhor. Pessoal, falando um pouquinho aqui de Smile Architect, talvez muitos não estejam familiarizados com o Smile Architect, eu só tenho ouvido falar. Smile Architect é uma ferramenta disponível para o credenciado Invisalign. Qualquer pessoa hoje que se credencia no aparelho Invisalign tem acesso ao Smile Architect. Seria uma espécie de DSD de antigamente, uma possibilidade de você manipular o resultado final protético, seja gengival, seja de instalação de implante, o que quer que seja, dentro do Invisalign, dentro da movimentação ortodôntica. Eu vou ver se a minha equipe, alguém consegue colocar aqui na tela para mim, só para eles terem uma ideia do que é basicamente. Acho que dá para botar em algum lugar aqui na tela. Vamos conversar sobre um caso interdisciplinar? Vem dar uma olhada nesse caso comigo. O paciente chegou para fazer sua limpeza.
Durante a limpeza, ele mostrou uma insatisfação com esse black space entre os incisivos centrais superiores. E quando começamos a conversar, eu vi que aquilo incomodava ele. Então eu expliquei que, além disso, ele tinha uma oclusão em topo no lado esquerdo e que aquilo estava comprometendo a dentição dele. Ele já tinha retração no pré-molar e que era fundamental que ele fizesse um alinhamento dentário. Esse alinhamento, essa movimentação, não pode acontecer comigo. Eu preciso do meu ortodontista, mas eu preciso encaminhar esse caso redondinho para o meu orto, principalmente para garantir a conexão entre ele e o meu paciente. Então eu fotografei o paciente, eu escaneei, eu mostrei no scanner as possibilidades, mostrei na IDS alguns casos parecidos que eu e o meu ortodontista já dividimos, e ele se mostrou muito interessado. Veio numa consulta com o meu orto e então topou fazer o tratamento. Fizemos todo o seu planejamento dentro do Smile Architect, uma ferramenta que permite mostrar o resultado final do restaurativo antes mesmo da movimentação, altamente conservador e de muita valia para o caso do paciente. Esse caso está em tratamento. Em breve eu vou trazer o resultado final. Mas por esse clean check, a gente já consegue ter uma ideia de que ele vai ficar muito especial. Me conta, você já trabalha dessa forma no seu consultório? Não multidisciplinar, mas interdisciplinar, comunicando as especialidades através das ferramentas da Align e levando um resultado ímpar para o seu paciente. Agora, avançando um pouquinho, eu contei sobre essa questão do dentista receber esse paciente de primeira vez. Não existe certo ou errado, mas eu costumo dizer hoje na odontologia que existe uma forma muito melhor e, digamos, mais correta de você abordar esse paciente. Eu vou começar te contando, fazendo um paralelo aqui, no caso de um paciente. Dá uma olhada nesse caso completo aqui. Eu vou pedir para a minha equipe passar agora rapidinho. É rápido o vídeo, mas só para vocês entenderem melhor como acontece esse fluxo digital, essa engrenagem, essa abordagem muito mais rica do que a abordagem que a gente está acostumado a fazer. Libera o vídeo para eles, por favor. Esse paciente permitiu que dividíssemos aqui o seu rosto, as suas fotos, por isso vou mostrar todas as fotos. Esse é o paciente. Ele me procurou porque ele achava o seu sorriso infantil. Ele é um paciente de 20 e poucos anos, mas um paciente que pretende se casar no curto prazo, que queria cuidar do sorriso, e ele falou: Camila, eu queria fazer uma resina. Falei: poxa vida, eu já estava credenciada na Invisalign, eu tinha esse olhar, e eu falei: não, esse caso eu preciso fazer de forma interdisciplinar com o meu ortodontista. Ah, Camila, você quer dizer que antes você não teria encaminhado esse caso? Sim, eu teria encaminhado o caso com certeza para a ortodontia, mas eu não te garanto que esse paciente iria, porque os pacientes hoje têm pressa, eles querem resolver as coisas rápido. Então, para ele, um clareamento e uma resina nota 7, porque ele sabe que ele tem uma mordida profunda, ele sabe que ele não tem o sorriso adequado, seria ok. Mas para mim não, eu preciso instruir o paciente de todos os benefícios que ele pode ter com a interação das especialidades. Mas mais do que instruir, eu preciso mostrar. E agora, com todas as ferramentas, eu consigo fazer isso de forma mais assertiva. Então, o meu fluxo ortodôntico não é mais falho. E aí que entramos com o Lucas. Como podemos ver, ele tinha múltiplos espásimos, múltiplos diastemas mal distribuídos, além da mordida profunda. E resolver o caso dele com resina era um pecado, sinceramente, antes da movimentação. Então, nós subimos o caso dele no Smile Architect e projetamos o resultado final para que ele visse e ele se interessasse por todo esse processo. Bom, então, dando continuidade a isso, subimos o caso. Meu ortodontista fez toda a movimentação ortodôntica com o meu auxílio. Então, online, ele entra e fala: olha, eu previ isso aqui, eu gostaria que fosse dessa forma. Eu falo para ele: eu gostaria de ter menos resina aqui, mais resina aqui. Ou se fosse um caso de cerâmica, por exemplo: olha, eu preciso de um pouco mais de espessura, esse dente é um pouco escurecido. Então, tudo isso é detalhado de forma online. A gente abre juntos a IDS e planejamos esse caso. A parte ortodôntica, para então executarmos a parte protética no final. Camila, você me garante que a movimentação ortodôntica vai acontecer? Não. Nada é garantido quando a gente fala de movimentação. Nós temos uma variante muito grande, que é o paciente. Porém, nós temos alta previsibilidade com o Invisalign, e isso para a prótese é crucial.
Após isso, feita a ortodontia, já pensando no que eu desejava, eu fui refinar os movimentos, as restaurações. E posso sim mexer em algum movimento ortodôntico que facilite aquela restauração. E foi justamente o que eu fiz. E depois eu retorno para o meu orto. Olha, tá de acordo? Eu intruí um pouquinho o canino para prever essa restauração. Ah, estou de acordo. Então, através das linhas faciais e de Smile Architect, todas as suas ferramentas, conseguimos o planejamento reverso. Visualizar como ficaria a restauração antes mesmo da movimentação. Isso, na entrega de uma sequência clínica, entrega muito valor para o paciente. Esse paciente que tinha dúvida, ao ver 2 profissionais discutindo o caso dele, e entregando muita preservação de estrutura, movimentações precisas, resultado final fantástico, esse paciente fecha. Ah, Camila, mas você está gerando muito custo. Não, Smile Architect não tem custo nenhum. O dentista não paga nada mais para conseguir ter Smile Architect acessível. Muito pelo contrário. Ele é uma ferramenta sem custo e que potencializa muito as suas vendas. Te convido a experimentar. Fizemos todo o planejamento e, como vocês podem ver, graças à movimentação, a restauração é muito fina. A resina é muito conservadora. Dá uma olhada de novo. Ó. Olha a espessura da resina e como ela foi ficando cada vez mais fina graças à movimentação correta. Eu vou mostrar aqui, por exemplo, esse é o paciente inicial. Se nós fôssemos colocar essas restaurações para gerar o volume necessário para o sorriso dele, olha a quantidade de acréscimo de resina que teríamos. Mas quando fazemos a movimentação dentária e a divisão dos espaços, nós temos uma preservação de estrutura muito grande no sentido de acrescentar menos. Ah, Camila, como assim preservar estrutura se você só está acrescentando? Tudo que você acrescenta também é invasivo, porque para remover, você vai tocar no dente desse paciente. Então, o dentista tem que ter consciência também daquilo que ele acrescenta. Isso, para mim, é um divisor de águas no grupo da prótese. Porque ainda que você fale para mim, Camila, fiz restaurações que só acrescentei cerâmica. Você está acrescentando material, você está fazendo um over-delivery para aquele paciente que poderia receber mínimos acréscimos se fizesse uma movimentação correta. Ou, quiçá, não teria necessidade dessas restaurações. Então, na minha opinião, não trata-se apenas de desgastar, mas também de acrescentar no momento incorreto. Nós conseguimos fazer uma entrega muito mais conservadora, uma equipe muito mais engajada, o paciente fica muito mais satisfeito, ele vê grande valor nesse processo. E capturamos mais casos, porque treinamos os olhos da nossa equipe. Esse é um paciente que eu garanto para vocês que não teria fechado o tratamento se nós não tivéssemos entregado todos os benefícios dele fazer esse tratamento. Então, para mim, é fundamental essa interdisciplinaridade. E claro, mais captura de casos, porque esse paciente fica encantado, ele fala para outras pessoas que me procuram, que foi exatamente o que aconteceu. E como eu só faço casos simplérrimos de DSP, todos esses casos são encaminhados para o meu ortodontista. É uma cascata de desenvolvimento de equipe. E os casos são melhor finalizados, óbvio, porque agora a gente não tem mais aquela odontologia falada. Para o ortodontista, coloca um pouquinho mais para mesial, eu preciso de um espaço X. Agora é tudo arquitetado. É um planejamento reverso orientando a orto e entregando uma grande ferramenta de vendas. Pessoal, vocês conseguiram ver como funciona? Como é didático, como é fácil? Esse é o meu dia a dia, eu faço isso assim agora, numa fluidez, numa rapidez, as coisas acontecem e eu garanto para vocês. Muitos podem me falar que o paciente pode achar que, poxa, mas está agregando mais um profissional, vai ter mais um custo, etc. Tem toda uma abordagem, uma técnica de vendas, a gente vai falar sobre isso, mas que impulsiona essa engrenagem de funcionar. E quando o paciente vê a gente ali unido no tratamento dele, você vê esse paciente, ele veio fazer uma resina, ele acabou ficando ali com a gente. Quando ele vê essa interdisciplinaridade acontecendo, ele vem com a gente, porque a gente está entregando saúde para ele. Longevidade, resultados mais prósperos, que vão durar muito mais. É assim, um divisor de águas no dia a dia, eu garanto para vocês. Na semana passada, se eu não me engano, eu tive a oportunidade de encerrar com uma aula o curso de iTero Experts. É a primeira turma de iTero Experts, e eu consegui dividir com a equipe, e olha que assim, você falar para experts, né? Foram 50, 60 dentistas selecionados no Brasil todo.
E eu já comecei falando para eles, poxa, falar para experts ali o meu modelo de trabalho é um desafio, né? Porque o pessoal ali era casca grossa. Muitos são, né? Eu sei que todos aqui também são, mas o pessoal selecionado ali entendia muito do universo, desse ecossistema da Align. E eu pude dividir ali com eles toda essa engrenagem, esse fluxo, esse trabalho que eu venho batalhando. Eu vou pedir para a minha equipe botar aqui para vocês como eles ficaram em êxtase sobre o modelo de trabalho, querendo replicar, querendo levar para o consultório deles. Foi muito legal, foi uma experiência muito gratificante. Dá uma olhada aqui. Alguém bota para mim, para eles verem. Dá uma olhada. Uma porta de diagnóstico. Agora eu sei encaminhar também, né? E os que começaram a fazer alguns casos me falaram muito do Progress Assessment, que aquilo é uma segurança de que, então o tratamento tá andando, eu vou conseguir reabilitar depois. Que o Progress Assessment dá uma segurança de saber se tá verde, tá ok, se tá amarelo, calma. E você saber proceder. Ou você às vezes ligar pro seu ortodontista e falar, Fábio, esse movimento não foi, o que eu posso fazer? Então, eu acho que essa é uma ferramenta importante ali nessa nova jornada para você. Eu acho. Não sei se foi, mas eu ouvi comentário. Eu acho que o Progress Assessment, ele dá muita segurança para o dentista que está chegando a trabalhar. E isso tem que ser levantado, porque isso para o ortodontista é algo mais óbvio. Mas para o dentista que está chegando, não é. E através do Progress Assessment, quem trabalha com o Smile Architect consegue ter uma previsão melhor daquela restauração, se aquilo se enquadra realmente. E se você vai conseguir de fato usar aquilo, se você vai precisar de um refinamento, e você faz um novo Smile Architect e tá tudo incluso, tem que estar tudo incluso, assim, dentro de um protocolo para o paciente, né, para que ele tenha segurança no tratamento, mas Progress Assessment é ferramenta do dia a dia. Ajudo porque ela foi brilhantemente escolhida. Duvido que alguém conseguisse explicar melhor do que a maneira que ela explicou. Então, parabéns. Obrigada, que isso, obrigada. Eu fico muito feliz, porque eu venho me dedicando muito a essa questão, assim, de tornar essa mais interdisciplinar esse approach com a Align, né? Eu acho isso muito legal. Obrigada. É muito legal ver o entusiasmo desses dentistas com tanto conhecimento, com essa nova abordagem, com esse modelo de negócio que tanto alavancou o meu consultório, de tantos outros dentistas que eu tive a oportunidade de entregar a minha metodologia. Eu quero compartilhar mais com vocês. Infelizmente, hoje, dentro de uma aula, ainda que eu quisesse, num encontro de 1 hora, eu não consigo trazer muito, nem tudo do que eu tenho para oferecer, mas eu quero trazer agora para você um convite especial, para você que está comigo aqui até essa hora, tão dedicado a entender, a compreender essa nova era da odontologia, é o método Must Go. Eu criei uma forma de levar para vocês ele de forma mais completa, é o Must Go Start. Dentro do Must Go, nós vamos estar o tempo todo juntos e conectados. Vou trazer muitos vídeos, muito material, aulas, hot seats, onde a gente vai conseguir trocar bastante. É uma metodologia para que você consiga replicar facilmente dentro do seu consultório, de forma lucrativa, de forma viável. Nós vamos estar juntos o tempo todo. Já de início, no primeiro módulo, a gente vai abordar muito sobre o produto, sobre o ecossistema completo. Todo o fluxo digital, toda essa engrenagem, toda essa parte de interação das especialidades, como que ela vai acontecer. Se você ainda não tem o iTero, se você ainda não digitalizou essa etapa, porque o scanner é uma etapa do fluxo digital, nós vamos criar meios de você conseguir efetivamente entrar para o iTero. Se não estiver nos seus planos, nós vamos viabilizar, de acordo com o seu consultório, uma forma de você participar do fluxo, mas principalmente de virar essa chave e rentabilizar o seu dia a dia com toda a sua equipe. Eu sei que você vai trazer para mim, Camila, eu não sou ortodontista, eu tenho dificuldade com movimentações, eu tenho dificuldade com o ecossistema, nós vamos nos aprofundar nisso também.
Talvez você me traga demanda, ao contrário, que você não é credenciado. Vou te contar uma coisa: todos os dentistas vão se credenciar. Por que não se credenciar no que nós temos de melhor no mercado e tornar isso altamente rentável? O Invisalign hoje é uma comunidade. O paciente hoje, ele já chega no consultório, ele não pede um alinhador estético, ele pede um Invisalign. Eu quero e faço questão de virar essa chave com você, clínico. Talvez você me traga que você não gostaria de se credenciar, mas tem o seu ortodontista ali. Então, vamos nos unir. E esse ortodontista vai orquestrar a sua entrada. Nós queremos aqui, dentro da Must Go, unir especialidades. Traga a sua equipe, traga o seu ortodontista, traga o seu clínico. Vamos fazer essa abordagem juntos. Eu te pergunto, qual curso você fez até hoje que trouxe uma abordagem de olhar para o seu consultório como um todo e não mais como uma especialidade isolada? É justamente essa virada de chave que nós vamos dar juntos, começando no primeiro módulo. Pode ser que você traga para mim a seguinte demanda: eu sou ortodontista e eu até quero que a minha equipe entre nessa engrenagem, mas eu não tenho tempo hábil para treiná-los, eu não tenho como ensinar. Nós temos uma aula que vai ensiná-los a usar o produto, o passo a passo. Camila, mas eu sou ortodontista, não vejo tanto benefício nessa parte da Align. Primeiro, eu te garanto que tem muita informação nesse módulo que você pode usar como recurso de venda, ainda que já seja credenciado há muito tempo. E nós temos um outro ponto. A odontologia ortorrestaurativa está vindo com tudo. Nós temos poucos dentistas trabalhando nessa área, pouquíssimos. Então, para você, ortodontista, nós vamos apresentar também esse fluxo ortorrestaurativo. Hoje, eu ainda preciso muito ir numa especialidade e tratar as dores dela, ir na outra e tratar as dores dela, mas vocês podem esperar que dentro em breve a odontologia estará mais unida. Então, sejam os precursores disso no consultório de vocês. O primeiro módulo vai desmistificar essa questão toda. Pode ser que muitos falem, Camila, mas é muita coisa. Está tudo mastigadinho no primeiro módulo. Eu sei que muitos trazem a demanda do iTero, né, do scanner, como entrar ali. Existem diversas formas de viabilizar o scanner. Diversas. E nós vamos trabalhar em alguma que torne isso viável para você. Eu garanto para você que se você, com um caso, você paga o aluguel do seu scanner. Mas nós temos diversas formas de viabilizar isso. E vamos conseguir. Para aqueles que não têm, vamos viabilizá-lo. E para os que têm, nós vamos potencializar essa ferramenta indescritível de venda. Pode ter certeza que tudo isso será abordado dentro do primeiro módulo e vai te abraçar de forma altamente replicável no seu consultório. Não vamos trazer nada utópico aqui dentro. Pelo contrário, eu quero tornar todo o fluxo acessível para todo mundo. E nós teremos hot seats. O que são os hot seats? São encontros que todos os dentistas dessa turma poderão estar presentes, com a sua dupla ou não, para que a gente consiga conversar sobre o seu negócio e aprender uns com os outros, dividindo ali o nosso modelo de negócio. É uma troca, um networking, uma vivência de diversas modalidades de consultórios e situações. É uma coisa assim imprescindível para a nossa evolução e inigualável para o dentista captar e pegar tudo ali que ele puder para transcrever para o seu consultório. Entrando no módulo 2, pacientes. Nossos pacientes, eu costumo falar que eu não tenho chefe, eu tenho um montão de chefes. São os meus pacientes, são eles que pagam meu salário, são eles os meus chefes. Nesse módulo, nós vamos trabalhar exclusivamente métodos de captação de pacientes. E esses métodos não são embasados no meu dia a dia exclusivamente, pelo contrário, é um estudo elaborado,
de onde e como captar pacientes para o seu nicho, para onde você trabalha, da forma com que você trabalha. E por isso os hot seats são tão importantes, para a gente trazer essas demandas e reproduzir isso dentro do consultório. Eu sei que muitos têm medo de se expor ou de parecer muito vendedores para os pacientes e acabam perdendo aquele paciente porque colocam ele numa situação mais comprometedora ou não conseguem abordar o paciente numa posição correta, ali, em que momento abordar, da captação, da atração desse paciente. Nós vamos trabalhar tudo isso e mostrar como o fluxo digital pode colaborar nessa situação. Eu vou deixar aqui uma pergunta no ar. Quantos pacientes vocês acham que passa na cadeira dos seus colegas que poderiam ter uma finalização protética pós-ortodôntica e não estão recebendo? Que poderiam ter uma abordagem ortodôntica que não estão recebendo, estão sofrendo tratamentos mais invasivos sem necessidade? Como que a gente vai captar mais pacientes para trazê-los para esse nosso universo? Tudo isso vai ser abordado. Então, nós estamos edificando um novo modelo de negócio. Falamos como funciona o modelo, fluxo. Falamos como nós vamos encontrar o principal dessa engrenagem, que é o paciente. Mas agora a gente precisa fazer a coisa rodar. A gente precisa entender de workflow. O workflow abraça todo trâmite que esse paciente passa desde a primeira consulta até a finalização protética. Nós vamos abordar tudo isso dentro desse módulo. Nesse módulo, vamos conversar sobre o que pode dar errado, casos complexos, como abordar esses casos. E temos aqui a cereja do bolo. Vamos ter um convidado, ainda não vou revelar o nome, vamos ter um convidado, um ortodontista, que vai aprofundar, speaker da Line, excelente, com materiais excelentes, assim, fora de comentários. Ele é fantástico e ele vai entregar uma aula para a gente, onde nós vamos abordar todas essas questões, casos complexos, erros comuns, como solucioná-los, mostrando com clareza e desmistificando situações mais complexas para vocês, além de trazer alguns pulos do gato para aqueles dentistas interessados em trabalhar com casos mais simples, programa Light, programa DSP. Vamos falar muito sobre isso. Um item muito importante dentro desse módulo. Vamos falar muito sobre finalizações, as tão temidas contenções. Será que vocês têm um protocolo de contenções? O paciente deveria receber um protocolo de contenções, de acompanhamento. Tem dinheiro parado aí também e, principalmente, tem muito paciente insatisfeito no pós-tratamento. Sabe como isso se chama? Pós-venda. O pós-venda tem que acontecer. Após a entrega do aparelho, cadê o acompanhamento desse paciente? Vamos trabalhar isso também. Existem furos que nós vamos identificar todos no seu workflow e vamos solucioná-los. E no quarto e último módulo, se vocês repararem, nós montamos uma pirâmide que ela tem 4 etapas em que a gente vai edificando, qualificando o dentista dentro da metodologia de forma muito robusta. E para mim é a campeã de audiência, é o módulo campeão de audiência, é o módulo de vendas. O dentista não está habituado a falar de vendas, a tratar de vendas, e existe método aplicado que eu estudei por muito tempo, fora da odontologia, sobre vendas. Vendas é um processo, existem técnicas, onde a gente vai falar de captação, de oferta, de fidelização. É um módulo muito robusto, em que a gente vai dividir muito, multiplicar muito dentro desse módulo sobre todas as técnicas de vendas, pinceling, tudo que a gente puder trabalhar com o fluxo digital, buscando vendas e, de fato, conversões maiores para os seus consultórios, que é o nosso principal objetivo. Isso tudo voltado para a sua equipe.
aqui em momento nenhum nós vamos ver o dentista de forma isolada, nós vamos sempre trabalhar em forma, olhando uma forma holística, olhando para toda a sua equipe, como que a gente vai arredondar essa bola. Nós teremos o nosso dentista convidado, selo Emerald, para agregar muito nessa parte técnica, efetivamente, ali, da movimentação dentária, dos erros e etc. Mas nós vamos entregar um modelo de negócio altamente replicável e rentável, e que está acontecendo no seu dia a dia e que não pode passar. Além disso, teremos os hot seats, que eu já comentei. O que são os hot seats? Essa troca que os dentistas ficam online, nós vamos conversando, levantando as demandas. Claro, abordamos alguns casos, mas principalmente levantamos essas demandas sobre o modelo de negócio, sobre como você pode introduzir, como você vai abordar a sua equipe, como você vai abordar o seu ortodontista para as finalizações protéticas, como que você vai colocar o fluxo para funcionar, tudo isso dividido ali com diversos dentistas, mas principalmente para a gente multiplicar ideias e possibilidades viáveis para a prática clínica. Quando eu fiz meu curso de especialização, o meu professor, meu mentor, um grande nome da odontologia, ele falou assim, coloca aí, professor X sentado na sua cadeira, vai usar o material tal, 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 exatamente isso que a gente vai fazer, algo ultra personalizado, para além de você assistir às aulas, você poder replicar para aquela particularidade do seu consultório. Esse é o objetivo do Hot Seat. Além disso, nós teremos nossa comunidade online, nosso WhatsApp, em que eu vou estar lá para ajudá-los, para responder. Minha equipe também estará disponível para ajudá-los no que for preciso. Pessoal, o meu objetivo com a Must Go é entregar muito aprendizado sobre esse universo novo, gerar muito networking entre os dentistas, porque essa comunidade vai explodir. Podem anotar o que eu estou falando. Isso vai virar rotina no dia a dia do dentista, como já deveria ser. As especialidades mais unidas através de um compartilhamento de dados. E, principalmente, muita conectividade entre os dentistas nessa comunidade. Isso tudo num único lugar. Tudo pensado de forma segura, prática e replicável para o seu dia a dia, para transformar o seu consultório. Pessoal, esses hot seats, assim como as aulas gravadas, ficarão disponíveis para vocês por 12 meses, 1 ano. Significa que em qualquer momento desse ano você pode retornar ao material e conferir alguma aula que você queira aprender, alguma coisa que ficou para trás, ou queira revisar alguma coisa, queira dar uma olhada naquele hot seat que você se lembra que tinham medidas de implementação muito legais. Então, o material online estará disponível para vocês por 1 ano. Como vai funcionar o curso? O primeiro módulo vai ser liberado de imediato. Eu regravei todas as aulas, uma por uma, levando materiais inéditos, levando uma metodologia mais replicável, mais simples para vocês introduzirem de imediato no consultório de vocês. Estamos com um material super prático e direto ao ponto para vocês replicarem no primeiro dia. Os demais módulos vão sendo liberados de acordo com o cronograma. Pessoal, como se isso tudo não fosse suficiente, toda essa escada de aprendizado, toda essa metodologia entregue de forma tão didática, organizada, lapidada, eu tenho um bônus para vocês. Nós temos um plano de ação personalizado. É um plano de ação que eu já entreguei em inúmeros consultórios por todo o Brasil, onde eu mergulho dentro do seu consultório. Eu entendo as suas demandas através de um questionário elaborado, ponto a ponto, por mim e pela minha equipe, onde eu consigo entender todos os gargalos e entrar em todos eles. O plano de ação é um divisor de águas no seu consultório, no seu dia a dia. E eu vou entregar esse plano de ação para os 10 primeiros inscritos. Veja bem, as vagas são limitadas, então corre logo
e garanta sua vaga entre os 10 primeiros para você ser um dos grandes sortudos que vai ter acesso a esse plano de ação direcionado, personalizado para o seu consultório. Serão 2 encontros que faremos com cada um desses 10 individualmente. Pessoal, esse nível de acompanhamento é extremamente personalizado, porque eu estudo o seu consultório, eu estudo aonde o seu consultório está, em que realidade, como que funciona o dia a dia da sua cidade. Eu entendo como funciona para poder replicar de forma personalizada. Então, eu preciso frisar que isso só estará disponível para os 10 primeiros inscritos, porque o trabalho que me dá é muito grande pela entrega ser tão direcionada, mas é imperdível e vai mudar o seu dia a dia, eu garanto para vocês. Agora, pelo nível de entrega de toda a metodologia, todos esses módulos gravados, todo esse material, todas essas ferramentas, é preciso frisar um ponto. Nós não estamos tratando de um curso exclusivamente técnico ou um curso exclusivamente de gestão, como tem muitos no mercado, ou um curso exclusivamente de metodologia replicável. Não é isso. Nós estamos levando um modelo de negócio completo. Hoje, no mercado, se você buscar cada curso desses, você vai ver que o valor desse pacote completo passa de 10 mil, passa de 12 mil. E o meu objetivo justamente é fazer esse diferencial e entregar algo que trata de odontologia, obviamente, de técnica, mas que trata de captação de paciente, de gestão, de venda. É um modelo completo para tapar todos os buracos daquele processo de entrega para o paciente. Eu realmente quero que a minha metodologia chegue a muitos consultórios, que a minha forma de pensar de forma conservadora, em conjunto, chegue a muitos colegas. E por isso tanto esforço em batalhar por isso, para entregar esse método, essa filosofia de trabalho, que é possível, onde é possível trabalhar com a nossa odontologia raiz de movimentação, de entrega de entrega protética, de implantodontia, de gengiva, de tudo, dentro de um fluxo digital. Por isso, tanto esforço em chegar até aqui e levar essa transformação para o seu consultório também, a Must Go Start. Então, por essa razão exclusiva, hoje nós estamos abrindo as vendas a um investimento extremamente inferior ao que sempre pensamos em fazer. Vai ser uma oportunidade única, exclusiva desse momento que estamos vivendo a Must Go. Então, para vocês que estão aqui hoje, que foram direcionados pela minha equipe para esse webinário exclusivo, nós estamos disponibilizando num valor extremamente favorável para que vocês consigam ter acesso. O curso hoje está R$ 2.997. Não sei até que dia a minha equipe vai deixar esse valor promocional liberado à vista. Para os que quiserem parcelar, é possível parcelar na plataforma em 12 vezes. 12 vezes de 309, mais ou menos por aí. Pessoal, vocês têm que pensar o seguinte: se a gente fechar um caso a mais para o seu ortodontista, em parceria, um caso a mais do clínico, simples, caso simples, de entrega fácil, vocês já pagaram o curso. É um curso fácil, que o retorno é muito fácil, o retorno é muito rápido. E é justamente esse o nosso objetivo, meu e da minha equipe, que seja replicável de forma mais urgente no seu dia a dia, dentro do seu consultório. Se vocês pararem para pensar, uma plataforma com todas essas aulas disponíveis, com esse acompanhamento quinzenal de hot seat, teremos uma entrega de 6 hot seats para essa turma, imperdível. Vocês conseguem entender, ter uma noção de como é fácil o retorno. A gente fala muito em ROI, o retorno do investimento. É muito rápido esse retorno. E eu não estou falando isso sem embasamento. Eu já fiz entregas da Must Go
Nós já tivemos turmas da Must Go e dessa vez lapidamos todo o material, mas sem dúvida nenhuma ele está de uma forma robusta e fácil de replicar, muito grande. Então essa é a hora. Espero por vocês lá e principalmente aproveitem a oportunidade dessa consultoria personalizada, direcionada para o seu dia a dia, para entender os gargalos e tampar esses buracos que estão acontecendo e que talvez você não esteja nem vendo, porque está operando ali no modo automático o tempo todo, que é o que a gente hoje em dia tanto faz nessa vida corrida que todo mundo tem. Pessoal, eu sei que muitos podem estar preocupados. Camila, mais um curso, será que eu faço? Será que eu não faço? É um investimento? Eu entendo, eu já estive no seu lugar. Eu também me preocupo. Eu sou uma pessoa que se preocupa muito com ROI. Tudo eu quero entender. Se vale a pena eu investir aqui para ter o retorno ali. Eu entendo exatamente como você se sente. Por conta disso, eu criei uma condição com a minha equipe. Se no prazo de 30 dias você não gostar do que está assistindo, não gostar das aulas, não gostou do hot seat, não gostou do encontro, não gostou da entrega, nós devolvemos o seu dinheiro. 100% do que você investiu será devolvido para você. E tem mais. Se por um acaso, depois de assistir todas as aulas, participar de todos os hot seats, trocar com a gente, com a nossa comunidade no WhatsApp, você não conseguir replicar o modelo e não conseguir atingir o valor do curso, o valor investido, eu vou entregar um plano de ação especial para você, personalizado, porque o meu principal objetivo é que você consiga atingir esse modelo de negócio. E se por acaso isso não acontecer, se por acaso mesmo depois da entrega do plano de ação, você não conseguir recuperar os 2.997 investidos, eu te devolvo esse dinheiro. Pessoal, não tem risco. O meu objetivo, sinceramente, é levar a Must Go para frente, é levar a minha metodologia interdisciplinar com foco no paciente para frente, porque eu acredito nessa odontologia. Eu vejo muitos dentistas sendo engolidos pelo dia a dia e pela odontologia óbvia e que poderiam estar explorando mais do seu potencial. Eu costumo dizer que eles não estão operando na sua capacidade máxima. É justamente isso que eu quero levar. O fluxo ortorrestaurativo, o fluxo da ortodontia com o não ortodontista através do digital já é uma realidade na odontologia. E nós precisamos e devemos replicar isso nos nossos consultórios. E agora eu entendo que existem algumas possibilidades para vocês que ficaram aqui até o final, que estão assistindo e participando e mandando as dúvidas aqui, que a gente já vai entrar nas dúvidas, mas nós temos algumas alternativas. A primeira é você desistir e não tentar conhecer essa metodologia de forma mais profunda e levá-la para o seu consultório. Esse caminho parece ser o caminho mais fácil de manter o seu dia a dia, o que você já faz há muitos anos. Eu andei nesse caminho por muito tempo, até conhecê-la. A segunda forma é você tentar fazer sozinho, bater a cabeça, tentar trazer o seu ortodontista, tentar trazer o seu clínico, acabar perdendo seu tempo, dinheiro, investimento e desanimando ali no meio do caminho, porque eu sei que desanima. Você está ali com o seu scanner, aí você tenta trazer a sua equipe, aí eles não vêm, aí vem o boleto do scanner e a coisa vai aumentando. Eu sei como é. Eu já estive nessa posição. Até organizar o sistema e criar a minha metodologia. E a terceira opção é ela. Vir comigo, vir com a minha equipe, levar esse modelo robusto e replicável para o seu dia a dia. O nosso objetivo é segurar na sua mão e fazê-lo acontecer. E eu te garanto, de forma viável, financeiramente, por conta do seu investimento, pelo retorno que você vai ter, mas principalmente pelo suporte que você vai receber dentro da Must Go. Pessoal, e para você entrar para o nosso time e vir com a gente, receber essa assistência e todo esse trabalho incrível que a gente vem montando, lapidando, basta você entrar aqui na descrição, que está aqui embaixo do nosso vídeo, a minha equipe vai disponibilizar
A inscrição está logo aí abaixo, fica bem abaixo do vídeo. Você clica, faz a sua inscrição, garante a sua vaga dentro dos 10 primeiros. Muito importante você ter acesso, é a oportunidade de ter acesso a esse bônus. É uma consultoria personalizada, imperdível, que vai fazer muita diferença. Além de, claro, toda a metodologia entregue dentro do Must Go e todo esse abraçamento e tudo que a gente proporciona para quem está conosco. Estou esperando por vocês. Clica aqui embaixo. O pessoal está me chamando aqui. Parece que eu falei demais já também, né? Já estamos aí com o tempo um pouquinho apertado, mas eu queria tirar algumas dúvidas. Eu me empolgo quando eu falo muito da metodologia, mas a minha equipe recebeu algumas perguntas, eu queria esclarecer algumas dúvidas de vocês. Olhei aqui com vocês. Camila, o curso é caro, não sei se vale o investimento agora. Eu entendo, todo mundo fala sobre custo, valores, eu entendo perfeitamente. Ainda mais na odontologia que a gente já faz muitos investimentos, né? Deixa eu te dizer uma coisa. Se você pensar aqui comigo e trabalhar em equipe com o seu time, levar todo mundo no hot seat, levar ideia, conversar, ter bagagem para levar isso. Imagina se você fecha um caso a mais. Um caso. Vamos trocar aqui em miúdos. Um caso simples, de light. Hoje ele custa, dentro do programa da Align, R$ 3.400. Você consegue cobrar 3 mil de lucro? Um caso que talvez fosse passar e você não ia perceber, você não ia conseguir identificar, e com a metodologia você treinou os seus olhos. Facilmente. Facilmente. Agora vamos pensar em algo mais simples ainda. Um caso DSP, ali, um apinhamento inferior rápido, que o seu periodontista está lá raspando. Será que você não podia alinhar com o programa DSP? Apinhamento simples. Livrar o seu paciente daquele reme-reme de 4 em 4 meses, proliferação de tártaro, melhor posicionar aquele dente que está lascando com o de cima. Num programa DSP, se a gente pensar em 10 placas no DSP, deu R$ 1.000 de custo. Facilmente você cobra 3 de lucro, já pagou o investimento. É isso que eu quero fazer vocês enxergarem, os casos simples. Agora pensa comigo, aquele seu paciente que está com caso mais complexo, de mordida cruzada, que está com estalido, que está com dor, que você já está falando há um tempo que ele precisa entrar para a ortodontia. Será que agora, se você trouxer uma bagagem, uma condução, uma consulta mais robusta, esse paciente não vai para o seu ortodontista? Certamente R$ 3.000 de lucro. É essa bagagem que eu quero entregar para vocês. O custo do curso é muito fácil de recuperar. Podem ficar tranquilos em relação a isso. Respondida essa, né? Respondida essa. Tem mais uma. Vamos lá. Pergunta boa. Muito boa, porque eu gosto muito desse tema. Prefiro esperar ter mais pacientes antes de investir. Gente, eu tenho um módulo só de captação de paciente. Eu tenho um módulo que eu tenho certeza que você vai assistir, vai olhar e vai falar assim: eu tenho pelo menos 1 dúzia de mensagens para mandar aqui de recall que passou. Eu tenho certeza que nesse módulo você vai ter um insight ali e vai replicar facilmente, porque a sua captação está fluida, ela está no automático, você não está setorizando. Eu tenho certeza que a sua abordagem para esses pacientes, às vezes no Instagram, às vezes no WhatsApp, está passando muito no automático, ele não está se sentindo valorizado. Eu tenho um módulo só de captação de pacientes, justamente para isso, para você captar mais pacientes. Existe uma técnica que a gente replica muito, que é a baleia no balde. É justamente isso que eu vou te ensinar. A achar esses pacientes de forma mais fácil, porque é muito fácil você achar uma baleia no balde do que num oceano. Isso tudo é técnica. É justamente isso que a gente vai abordar no módulo de paciente. Então, ainda que você se sinta ali
com dificuldade de introduzir um método, que você tem que se aprofundar mais ali comigo nos hot seats, o módulo de captação de paciente vai certamente te ajudar. Foi? Maravilha. E se eu não conseguir o retorno financeiro rápido? Eu entendo. Essa é uma dúvida. Tudo que envolve o dinheiro é algo que a gente tem que... Eu entendo, realmente repensar. Eu sou muito organizada, eu entendo perfeitamente isso. Mas é justamente por isso que a gente está trazendo, nesse momento em especial, a Must Go de uma forma mais acessível, para que vocês consigam recuperar esse investimento mais rapidamente. Eu já tive alunos que recuperaram em 30, 40 dias, que trouxeram, inclusive, uma delas era ortodontista, ela trouxe o marido, que era protesista, e mais ou menos ali naquele primeiro mês, eles já fizeram parcerias e recuperaram isso muito rápido. Então, eu entendo a preocupação. Mas as possibilidades que eu dou são tantas que eu garanto que pelo menos uma você vai engrenar e vai recuperar rapidamente. Essa é muito boa, porque essa aqui combina muito comigo. Minha rotina é muito corrida. E se eu não tiver tempo de assistir às aulas? Essa é muito boa, porque eu escuto muitos colegas dentistas que compram cursos e não assistem às aulas. E eu também estou sempre na correria, eu tenho muita dificuldade de assistir a aula e etc. Só que eu vou te falar uma coisa. Eu justamente montei os módulos de uma forma que eles te atraíssem. As aulas são curtas. Se vocês pararem para pensar, hoje em dia a gente tem muito... O que hoje em dia faz muito sucesso? As séries. Porque as pessoas têm pressa. Elas não assistem mais longos, 2 horas. Não tem mais essa disponibilidade. Então, eu fiz justamente isso. As aulas são curtas, objetivas, práticas e replicáveis. E elas te induzem a assistir o próximo. Não é assim que funciona uma boa série, que você vai assistindo o próximo capítulo, dá vontade de assistir o próximo capítulo? Por quê? Ela te atrai, ela te envolve de alguma forma. É a mesma coisa que acontece no Must Go. Ela é dividida em módulos de forma extremamente didática para que vocês consigam pegar de forma organizada. E por isso que eu falo o tempo todo replicável. Vamos lá, pessoal. Muitas dúvidas. Muito legal, gosto muito. Adoro responder as dúvidas. Meu consultório ainda não é digital. Será que esse curso serve para mim? E tem uma outra parecida. Eu tenho o scanner, mas não consegui o retorno. Por que eu acho parecido? Porque os dois estão desanimados. Um que está na dúvida se o consultório é digital e se serve, não é digital e serve para ele ou não serve, e o outro adquiriu, mas será que isso serve para mim ou não serve? Eu não consegui o retorno. Os dois estão numa situação que não estão confiando no processo. Por quê? Porque não conseguiram entender ainda o fluxo e como aplicar a metodologia. Esse é o grande diferencial. Primeiro, para quem ainda não tem o scanner, será que o curso serve? Com certeza. Existem inúmeras formas da gente reproduzir o fluxo digital sem ter o scanner. Fiquem tranquilos. Além disso, eu tenho certeza que eu vou conseguir te convencer a ter um scanner, mas se você não quiser, não tem problema. Eu, por exemplo, aqui no meu prédio, eu tenho uma radiológica logo embaixo que faz o escaneamento. É só reproduzir a metodologia. O paciente vai ter que se deslocar para fazer o escaneamento, mas a metodologia vai ser entregue. Esse é o importante. Segundo ponto, você já tem o scanner. Não, pode ser, esse é o caso do paciente, do dentista que não tem o scanner. Segundo ponto, eu posso te ajudar a viabilizar o scanner. A gente pode buscar parcerias, existem inúmeras formas de a gente conseguir viabilizar o scanner. Eu posso entender como funciona a sua cidade, o seu TM, a gente pode avançar de várias formas, eu te garanto. E para aqueles que já adquiriram o scanner e não conseguem rentabilizar, é justamente isso que a gente vai fazer. Criar uma forma dentro do seu consultório para você parar de apoiar o jaleco no seu scanner, para você fazer com que esse scanner
atinja a sua máxima de produtividade, que é esse o nosso objetivo. Muitos dentistas e muitos cursos falam, você tem que escanear todo mundo, mas existe uma forma para você introduzir uma consulta de scanner. E é isso que eu quero fazer. Eu quero te mostrar como replicar uma consulta digital, começando lá pelo aplicativo da Align de fotografias, que a gente vai abordar muito esse aplicativo, tremenda ferramenta de vendas. E aí a gente vai navegar por esse fluxo, passando pelo scanner e tornando ele, elevando ele à sua máxima potência. Podem ficar tranquilos em relação ao quesito scanner. Isso a gente vai desvendar fácil. Vamos ver mais uma aqui. Eu sou clínico e tenho medo de errar casos Invisalign, já que não sou ortodontista. Pessoal, eu penso da seguinte forma. O clínico credenciado, para ele, os casos simples. Não tem por que o clínico se aventurar em casos complexos e ter dor de cabeça se ele não vai se aprofundar no estudo. Na minha opinião, é a mesma coisa que alguém começar a fazer implante e já querer fazer um levantamento de seio. Não funciona, a gente tem que trazer bagagem. Então, duas opções nós temos. Ou vamos fazer os casos simples, replicar a metodologia, enaltecer o nosso ortodontista e criar parcerias, ou nós precisamos realmente adquirir mais técnica para desenvolver casos intermediários. Nós teremos o nosso convidado ortodontista dividindo bastante da técnica dele, bastante do que ele costuma fazer, mas se o clínico quer se aprofundar na ortodontia, aí de fato a gente teria que pensar numa especialização em ortodontia. Mas a metodologia preconiza muito a união das especialidades e por isso os casos complexos para o ortodontista. E essa parceria é altamente rentável. Eu ensino a você como construir uma parceria rentável financeiramente, repasse financeiro, organização financeira com a sua equipe. Tanto o ortodontista com o clínico para finalização protética, quanto o clínico com o ortodontista. Independentemente de quem é o head do seu consultório, se é o orto ou se não é o orto. O importante é que o maior beneficiário seja o paciente. Isso graças às parcerias que nós vamos criar. Respondida essa, acho que ainda dá tempo de responder mais um pouquinho, né? Só mais um pouquinho, vamos lá. Sou ortodontista e já domino o Invisalign. Esse curso é para mim? Quem dera se o meu ortodontista estivesse aqui para responder. Com certeza. O nosso objetivo aqui é unir a equipe. Então, eu preciso, inicialmente, munir o ortodontista de ferramentas para levar para a sua equipe, para que eles sejam captadores, vistam os óculos do ortodontista e enxerguem mais casos. Se o ortodontista não educar a sua equipe para captar casos, como que ele vai recebê-los? Existem inúmeros ortodontistas que, enquanto eu fazia consultoria, me contrataram para que eu ensinasse a equipe deles do que eles eram capazes. Porque existem muitos casos passando na cadeira da equipe que não estão chegando no ortodontista e deveriam chegar. Mas a equipe não tem conhecimento, primeiro, de encaminhar, conduzir. Segundo, não tem educação sobre tudo que Invisalign é capaz de fazer. Não conhecem as modalidades, não conhecem os tratamentos mais acessíveis e, principalmente, o ortodontista que, óbvio, além de aprender sobre vendas, sobre captação de paciente, sobre como esse workflow pode acontecer dentro da equipe dele, ele vai aprender sobre o fluxo ortorrestaurativo. Ortodontistas podem esperar. Essa segregação de especialidades vai acabar. Vocês vão ver cada vez mais nos congressos, e nós temos o Mundial de Ortodontia que vai acontecer agora recente, que nós vamos levar uma aula sobre o fluxo ortorrestaurativo. Já é uma realidade. E digo mais, por que não o ortodontista solucionar pequenos casos pós-ortodontia? Por que segregar tanto? Se esse paciente quiser dar continuidade, nós temos Smile Architect a nosso favor. Temos Design Suite, que podemos abordar um pouco também, a nosso favor. Isso tudo ao dispor do ortodontista também. Então, certamente o curso é para ortodontistas. É a grande oportunidade do ortodontista
unificar a sua equipe. Certo? Vamos para mais uma. Camila, eu não sou bom em vender. Será que vou conseguir? Vou responder essa rapidamente aqui só para não passar sem resposta. Certamente, o auge da venda é que o seu paciente entenda o valor do que ele está recebendo. E aí não trata-se mais de uma venda. Ele mesmo quer ter acesso àquilo. E nós vamos abordar isso muito, 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 muito no nosso módulo de vendas. O nosso módulo de vendas é muito rico. Certamente eu vou solucionar essa sua dúvida ali dentro. Na minha região, os pacientes não procuram Invisalign. Esse é um ponto interessante, porque Invisalign, por muito tempo, foi dito como um aparelho com custo elevado. Então, hoje, na minha opinião, a odontologia está dominada por, vamos dizer assim, o cenário está dominado por pacientes que buscam Invisalign, eles não falam alinhadores estéticos. Mas na hora da entrega, eles acham que Invisalign vai ser caro e perguntam sim se existe outra modalidade a um custo mais acessível. Primeiro, tecnicamente, nenhum outro aparelho supera a resolução, o resultado que Invisalign entrega. Isso é um fato. Então, a excelência vai ser entregue com o Invisalign, isso sem dúvida nenhuma. Mas, hoje, nós temos possibilidade de entregar tratamentos Invisalign muito mais acessíveis. E é justamente isso que trabalhamos dentro da metodologia também. Uma forma de entregar Invisalign de forma mais acessível para o seu paciente. Porque Invisalign, eu vou contar essa história para vocês, é muito similar ao que acontece com grandes marcas que viram uma comunidade, como a Apple, por exemplo. As pessoas hoje em dia elas querem dizer que tem um aparelho telefônico Apple, um iPhone. E Invisalign tornou-se uma comunidade. As pessoas gostam de sentar para almoçar e tirar a sua caixinha, o seu Invisalign, mostrar que estão usando. Eu sei porque os meus pacientes comentam muito. Então, eu vou te mostrar como fazer essa comunidade vir a seu favor e você conseguir entregar Invisalign. E digo mais, se tem na sua região esse bloqueio de ser caro, imagina você na sua região conseguir entregar tratamentos Invisalign a um custo acessível e ficar conhecido por isso. Isso pode acontecer e a gente vai conseguir fazer com que isso aconteça. Certo? Mais uma pergunta aqui, a última para a gente encerrar. Teve um colega que me perguntou quantas vagas são. As vagas são limitadas porque a entrega é muito personalizada realmente. E deixar para decidir depois, eu não sei por quanto tempo a minha equipe vai conseguir manter esse valor. E principalmente para você ter acesso ao bônus, né, gente? Esse bônus é imperdível. Mas eu vou ler a última aqui, que ela assim, eu me enxerguei muito nela. Camila, sou péssima com tecnologia. Você acha que eu vou conseguir lidar com Aitero, com IDS, com isso tudo, com o site do Invisalign? Pessoal, excelente pergunta. Eu sou muito limitada com tecnologia. Eu era muito limitada. Eu ainda sou, né, com esse telefone para fazer umas conexões, mandar uns vídeos, não é comigo não. Mas quando eu entrei para o digital, eu também tinha muita limitação. Meu Deus, como é que eu vou mexer nesse scanner? O que eu vou fazer, o que eu não vou fazer? Primeiro, eu vou entregar para você tudo mastigadinho para você entregar uma consulta digital. Não tem como remar contra a tecnologia. Ou você vai entender que você precisa aprender, ou você vai ficar para trás. Dentro do cenário que você precisa atender, dê a mão a alguém que vai conduzir você ali dentro de forma mastigadinha. E é justamente isso que eu faço. Quem dera alguém tivesse me recebido lá, entregue tudo de forma mastigadinha. Eu precisei descobrir tudo. Como que eu ia fazer o Aitero rodar? Que não era só o Aitero, eu tinha que começar com as fotografias. Como que eu ia conectar as especialidades? Então é tudo muito mastigadinho para você conseguir absorver a tecnologia e fazer com que ela trabalhe a seu favor. E não você com raiva dela. Tudo está em como a gente vai gerenciar a sua entrada.
E é justamente por isso que a Must Go pode te ajudar e vai te ajudar, porque vai pegar na sua mão e fazer com que essa entrada na odontologia digital, que não tem volta, seja algo mais, vamos dizer assim, que te abrace mais, que te acolha mais. E o suporte que a Align dá, eu puxo muito a sardinha porque eu realmente gosto muito e eu acho que facilita muito todo o processo. O suporte que a Align dá, nenhuma outra dá. Então, imagina você ter o suporte e ainda estar dentro da metodologia com a gente, trabalhando. Eu tenho certeza que é só benefício. Pessoal, respondido a todas as perguntas, sei que está ficando tarde, vocês estão aqui comigo, super dedicados, fico muito feliz, muito obrigada pela presença de vocês. Must Go é assim, é o meu segundo filho, eu já tenho um filho, mas é o meu segundo filho, eu cuido dela com muito carinho, com muita dedicação, já levei a muitos lugares. Para vocês terem uma ideia, eu levo esse modelo de trabalho, toda essa bagagem para consultórios, já tive a oportunidade de levar em consultórios, em dentistas de forma mais personalizada, em franquias através da Align, em mentorias através da Align, e hoje ter a oportunidade de trazê-las para vocês de forma tão objetiva e lapidada é, sem dúvida nenhuma, uma grande realização para mim. Então, é isso, vou encerrar por aqui. Espero por vocês do outro lado. Até lá!